Muito boa noite, então, aos irmãos ligados ao nosso Centro Espírita Joana de Ângeles, da cidade de Sarandi. Estamos iniciando mais um trabalho de domingo, nesse nosso formato de bate-papo, com a presença e da participação de João Antônio Link e Claudir Cardoso, trabalhadores espíritas da cidade de Carazinho. Então, como em todos os trabalhos espíritas, iniciamos sempre com uma prece, e é a esta prece que, nesse instante, convidamos aos irmãos para que fechemos os olhos, elevando o nosso pensamento ao alto, mentalizando, mais uma vez, a figura do Mestre Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão. Dessa maneira, abrindo os nossos campos mentais e de sentimento ao trabalho da espiritualidade superior, para que esse trabalho, esses momentos que passaremos juntos, possam ser bem aproveitados, para que o tema nós possamos desenvolver da melhor forma e maneira possível, e que as pessoas que se vincularem a este trabalho ao vivo neste momento ou posteriormente o acessando, possam também aproveitar essas reflexões. Todos nós sempre com o amparo restaurador da equipe espiritual. E assim, nesse espírito, agradecidos elevados, damos por aberto o trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Então, irmãos, eu sou João Paulo Bittencourt Cardoso e estou aqui com João Antônio Link e Claudir Cardoso. Sempre lembrando que se virar um podcast, não tem imagem e precisamos nos apresentar. Para trabalhar, então, essa temática do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai. Lembrando que no episódio anterior falamos da promessa do Mestre Jesus ao dizer que o seu reino não era desse mundo, e hoje, então, uma explicação a mais que o Mestre Jesus trouxe sobre a estruturação das coisas nesse universo em que estamos vivendo, ao falar expressamente das muitas moradas na casa do Pai. Ele disse, e isso está lá em João, capítulo 14, 1-3, e é o texto evangélico, então, que embasa esse nosso trabalho de hoje, disse o Mestre: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também aí vós estejais. Então, esse texto curto, mas tão repleto de ensinamentos, é a base do que nós iremos conversar hoje. Passando, então, ao João Antônio Link para a sua saudação e suas primeiras reflexões sobre essa nossa temática. Boa noite, João. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Claudir. Aos amigos aí da Sociedade Espírita Joana de Ângeles e a todos que acompanham através do Facebook essa atividade. Sempre uma alegria a gente poder estar junto aqui e poder estudar, poder reflexionar sobre esses diversos temas do nosso Evangelho. Então, na noite de hoje, nós falando desse tema, então, da destinação dos espíritos, como eles se encontram no mundo espiritual, como é que é os processos da vida, como se processa isso, né, nas diversas situações para cada um de nós.
e também falar um pouco sobre os mundos habitados, que é um dos assuntos que a doutrina espírita nos traz muitas orientações, inclusive até uma classificação com relação a esses diversos mundos habitados. Claudir, está contigo. Boa noite, então, aos queridos ouvintes, né, as pessoas que acompanham sempre a live dos domingos à noite do Centro Espírita do Joana de Ângeles. Boa noite, João Paulo. Boa noite, João Antônio. Aqui nós de Carazinho, né, estamos muito contentes sempre de poder participar desta live e assim darmos a nossa pequena contribuição para os ensinamentos, para o aprendizado da doutrina espírita. Essa questão de existem muitas moradas na casa de meu pai, como o João já falou, ela fecha com o que nós conversamos no mês passado, né? Na outra live que nós fizemos sobre a vida futura. Então, Jesus falava para as pessoas, né, que existe uma outra vida além, a vida futura. E ele fecha essa colocação dizendo que na casa de meu pai existem muitas moradas, que não é este o único planeta habitado, que a vida não é só aqui, que a vida continua, né, posteriormente essa caminhada aqui. Então, é muito interessante, o João Link já comentou aí dos diferentes estágios de mundos que existem, né? Mundos habitados e mundos que não estão corporeamente habitados ali, espíritos, mas que são mundos de evolução. Nós sabemos que existem vários tipos de mundos aí. Mas vamos trabalhando, vamos conversando, eu acredito que o João Paulo vai nos conduzindo aí, né, João, nessa caminhada, porque eu sei que o João Paulo preparou muito bem essas colocações para a noite de hoje. Na verdade, Allan Kardec preparou muito bem. Ah, verdade, tá bom. Porque é mais um capítulo excelentemente projetado pelo codificador, né? Depois de falar no capítulo anterior do mundo espiritual, enfim, que é a nossa origem, a nossa verdadeira casa, porque sempre precisamos lembrar que estamos nesse mundo enquanto encarnados, mas não somos deste mundo. Então, no capítulo anterior, ele trouxe essa noção, que, aliás, o próprio Mestre Jesus trouxe, e no Evangelho, Allan Kardec simplesmente desenvolve progressivamente os ensinamentos que o Cristo trouxe, e neste, então, trazendo um acréscimo neste ensinamento, ele agrega essa colocação que o mestre trouxe de que há muitas moradas na casa do Pai e nos oferece duas perspectivas de interpretação dessas várias moradas que existem, que são os diferentes estados da alma na erraticidade. E Allan Kardec trouxe aqui uma espécie de aperitivo, uma introdução para o que André Luiz iria demonstrar em 13 livros da série Nosso Lar, já várias décadas depois, o espírito André Luiz, pela psicografia do médium Chico Xavier, os 13 livros da série Nosso Lar, enfim, ensinando com todos os detalhes possíveis nessa série como são as coisas lá no plano espiritual e como é a organização desses diferentes estados da alma na erraticidade, que é basicamente o princípio de que nós, enquanto estamos na Terra, estamos todos misturados. Né? Aquele aforismo que diz que quando vemos duas pessoas caminhando na rua lado a lado, uma pode estar no céu e outra pode estar no inferno, porque são estados de alma. Então, na Terra, enquanto presos a esses corpos físicos, nós estamos todos misturados. Mas lá no plano espiritual, não. Quando nós deixamos o corpo físico, lá os seres espirituais se agrupam por afinidade energética, por afinidade espiritual, e por isso que se formam lugares lá no plano espiritual menos felizes e mais felizes. Espaços onde os espíritos habitam conjuntamente, afinados pelas suas energias, pelas suas vibrações, constituindo esses diferentes estados da alma na erraticidade.
Gostei da colocação das vibrações, eu acho que é bem por aí, né? Conforme a vibração, o estágio de evolução que o espírito se encontra, né? Ele vai estar também num estágio dimensional, né? De dimensão, de matéria. Eu acho que, não sei se o João Link vai concordar comigo, mas me parece que são 12, né? As dimensões que foram colocadas, tem 7, 12 dimensões de espíritos que existem, espirituais. Nós estamos na terceira. Acredito que é a terceira, né? E o João Link deve ter tido, nesse tempo chuvoso que enfrentamos, algum problema com a sua internet. Mas, João, eu acho que nós estamos na terceira dimensão, né? Então, analisando assim os livros do André Luiz, como eles são profundos, porque o André Luiz, nas suas viagens, nas suas excursões aos mundos umbralinos, né, e mais inferiores do plano espiritual, ele coloca que os espíritos que estão ali não enxergam ele, porque ele está numa outra dimensão. E aí o guia do André Luiz diz assim, mas nós também não estamos enxergando os espíritos que estão acima de nós, que estão nos auxiliando. Olha que interessante, né? Nós estamos aqui na terceira dimensão. A gente, só um vidente, né? Só um vidente consegue ver os espíritos, certo? Eu não tenho evidência, não sei se tu tem, João Paulo. Tu tem evidência? Também não. Pois é. E certamente nesse momento, por exemplo, né, para todos nós que estamos ligados a esse trabalho, esses espíritos mais elevados que nós, né, e tem aquela comparação do radial, que era aquele botão que girava lá nos rádios antigos. Hoje os rádios não tem mais o radial, né, que quando girava para um lado, aquele cursor ia para as frequências mais altas. Isso. Quando girava para o outro, ia para as frequências mais baixas, que é uma metáfora que, de alguma forma, explica essa questão. E quanto mais elevada essa vibração, né, mais elevado é o espírito, e, por esse princípio, quem pode o mais, pode o menos, ou seja, o mais elevado pode ver tudo o que é menos elevado. Com certeza. Mas então, o menos elevado, o mais grosseiro, não consegue ter a percepção do mais elevado. E lá na série Nosso Lar, claro, isso ocorria muito, e segundo o André Luiz, é um fenômeno muito comum no umbral. Aconteceu com o próprio André Luiz, que quando ficou aqueles 8 anos no umbral, por ter levado uma vida física muito materializada, sem nunca ter trabalhado a espiritualidade. O livro Nosso Lar, que é o primeiro da série, conta isso. Ele permaneceu por 8 anos no umbral, numa zona de sofrimento. Mas, durante todos esses 8 anos, o ministro Clarencio, lá de Nosso Lar, a pedido da própria mãe de André Luiz, que era um espírito já bom, Clarencio esteve do lado dele os 8 anos, tentando resgatá-lo, mas ele não via Clarencio, não ouvia, não conseguia ter a percepção de Clarencio. Estava em outra vibração. Outra Exato. Vibração, né? E quando o André fez a sua primeira prece, quando ele conseguiu esboçar, ele que tinha levado uma vida sem espiritualidade, sem religiosidade, precisou daquele tempo, enfim, não foi uma punição aquilo, foi uma pedagogia, uma necessidade, uma consequência ligada à lei de causa e efeito, mas quando ele fez a primeira prece, aquilo elevou ele, e ele percebeu Clarencio e pôde ser socorrido. E antes de passar para o João Antônio, eu estou me lembrando também que no último livro da série Nosso Lar, o livro Sexo e Destino, tem uma passagem aqui na Terra, em que o André Luiz e um outro espírito estavam trabalhando para intervir num caso terrível lá de conflitos entre pessoas, e chegando num apartamento como esses que nós moramos, né, ele se deparou ali com espíritos obsessores que estavam ali para atrapalhar a vida do morador encarnado.
e esses espíritos não conseguiam perceber André Luiz e o seu companheiro, e para serem percebidos, precisaram fazer naquele momento um trabalho para reduzir a frequência energética deles, para que os outros conseguissem percebê-los. Então, isso é uma lei muito interessante, e esses exemplos explicam o que Kardec chama, ali no capítulo 3, dos diferentes estados da alma na erraticidade. Mas mundos habitados entram aí, não entram? Diferentes mundos habitados, né? Mundos materiais. Exato. O princípio é exatamente o mesmo, né? O que as mais altas tradições da espiritualidade dizem, e isso é expresso em vários textos, tanto da codificação quanto da revista espírita, é que Júpiter, por exemplo, seria um dos planetas mais elevados aqui do sistema solar. Mas ele tem um tipo de vida que a nossa tecnologia material não consegue identificar. Para a nossa ciência, Júpiter é um planeta sem vida. Mas lá existe uma vida em outra dimensão energética mais elevada do que a nossa, e por isso nós, no nosso estado vibratório mais baixo, nós e nossos aparelhos tecnológicos não conseguimos perceber. Existe vida sim, mas não esse tipo de vida material que os nossos cientistas tanto procuram, né? Uma ciência do futuro é que vai conseguir identificar. Para os ouvintes, é interessante o livro Cartas de uma Morta, né, da mãe do Chico Xavier. Acho que é este, né, João Antônio? Cartas de uma Morta, da mãe do Chico, que ela relata, isso, relata em Júpiter, né, João? É isso. E duas perguntas para reintroduzir o João Antônio na nossa conversa. Ele que teve problemas com a sua internet, saiu e voltou. Mas sobre essa passagem do Mestre Jesus, que embasa o nosso trabalho, enfim, ela permite muitas reflexões. Então, por exemplo, nós podemos nos perguntar com que propósito Jesus disse nessa passagem: não se turbe o vosso coração. E outra, quando ele disse que ia para nos preparar o lugar, qual o sentido dessa promessa do Mestre? João, o que tu tem para dizer sobre essas indagações? As mensagens que Jesus nos trouxe, né, através das parábolas, elas, logicamente, que têm muitas interpretações, e até se fala que cada um de nós tem a possibilidade de interpretar dentro das condições que a gente tem, né, da nossa capacidade, né? Mas é interessante que aqui eu estou com uma mensagem do Espírito Emmanuel, dos Evangelhos por Emmanuel, do livro do João, capítulo 14, versículo 1, que fala justamente, ele coloca o título aqui como Coração Puro, né? E ele vai nos falar, só no final da mensagem eu trouxe essa parte aqui, que diz assim: todavia, recomendou-nos o Mestre, não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e intimorato é garantia de consciência limpa e reta, e quem dispõe da consciência limpa e reta vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Então, acho que entra dentro dessa questão que o Allan Kardec coloca aqui dos remorsos e arrependimento, do processo das perturbações, que nós sabemos que, quando nós desencarnamos, muitos de nós passamos, quase a totalidade de nós passamos por esses estados de perturbação, né? Mas ele também traz essa ideia de que o João Paulo estava falando do André Luiz, dessa passagem dele lá pelo umbral, e a gente sabe que essa questão do remorso, do arrependimento, elas são etapas que a gente passa no mundo espiritual, né? E que isso tem uma importância para nós. Quando a gente se arrepende, quando a gente entra nesse processo de tomar uma consciência maior, os espíritos amigos nos falam que é o momento em que a gente tem a possibilidade de ser atendido, né? Então, é um processo que vai nos preparando, né? Então, tudo isso são condições que a gente vê no mundo espiritual, né? Desse processo da consolação, do atendimento, que os espíritos amigos, as equipes espirituais, podem nos proporcionar, né? E o João Paulo estava falando desse exemplo, do último exemplo,
último livro do André Luiz, né? Do atendimento aqui conosco, quando nós estamos encarnados, né? E nós sabemos que muitos espíritos, eles ficam realmente, ficam conosco, estão convivendo conosco aqui praticamente junto, né? Então, a importância do atendimento dos espíritos amigos, e a gente poderia pensar até na atividade da casa espírita, né? Que é uma atividade também que visa atender a esses espíritos, né? E, logicamente, essa questão da parábola de Jesus nos fala desse lugar, né? E a gente vai entender também que Jesus nos prepara um lugar, e a gente pode entender que seja um lugar físico, né? No mundo encarnado ou no mundo espiritual, mas a gente poderia também entender que esse lugar pode ser o nosso coração, pode ser o nosso íntimo, né? É um lugar dentro de nós, é um estado de alma, uma situação espiritual, de desenvolvimento espiritual que a gente consiga alcançar e que seja esse lugar que realmente a gente poderia entender que é o Evangelho de Jesus, é a ferramenta que nos proporciona a condição da gente preparar esse lugar, e Jesus está realmente nos possibilitando da gente ter esse lugar especial, né? Eu lembro... Perfeito. Na última colocação do mês passado, da Vida Futura, que Jesus dizia, quanto mais nós elevarmos o nosso pensamento acima das coisas materiais, né, espiritualmente, menos vamos sofrer as decepções e as misérias do mundo material. Eu acho que é essa colocação que tu colocou aí, né, João Antônio? E uma outra consequência, enfim, dessa análise que Allan Kardec faz, se referindo às muitas moradas na casa do Pai. Primeiro, esses diferentes estados da alma na erraticidade, e também no mundo físico, né? Como demonstra André Luiz em seus livros, enfim. Temos também a interpretação que Kardec traz sobre as diferentes categorias de mundos habitados. Nós já estávamos falando de Júpiter como um mundo elevado, né? E nesse conceito entram os 5 degraus evolutivos dos planetas, né? Entra também a questão da transição planetária, essas 5 categorias, enfim, mundos primitivos, o primeiro degrau, mundo de provas e expiações, onde o mal é muito presente, que é ainda a categoria da Terra, mundos de regeneração, que é a terceira categoria, e nós sabemos que a Terra está exatamente num período de transição de mundos de provas e expiações para mundos de regeneração, onde o bem já vai ser muito mais presente e marcante do que é hoje, para depois as duas últimas, né? Mundos superiores e mundos felizes. Essa última categoria, mundos felizes, habitação dos espíritos puros, aqueles que alcançaram o mais alto grau evolutivo, que é o nosso destino, né? Um dia todos nós seremos anjos, como diz aquela linda canção que o Rafael canta tão bem, né? Então, entra também nessa questão. Enfim, um assunto muito amplo. Muitos livros atuais têm sido escritos sobre essa transição planetária e são de especial importância os livros de autoria do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos do médium Divaldo Pereira Franco, né? Então, isso é também uma interpretação e é um estudo que nós precisamos buscar sobre essas diferentes categorias de mundos habitados. Essa noção de que Deus não fez nada simplesmente para o deleite dos olhos, que todo tipo de corpo celeste que existe no espaço tem a sua utilidade, também para a habitação de espíritos, mesmo que sejam, e são a maior parte deles, espíritos de outros padrões vibratórios,
imperceptíveis para os nossos sentidos físicos. Mas é todo um universo de um estudo que o Espiritismo traz e que o capítulo 3º do Evangelho introduz muito bem, né? Esse todo o universo é grande, né? Nossa, A gente tem aquela noção de que, por exemplo, uma noite de verão, que a gente está lá fora de casa, a gente olha o céu estrelado e a gente não consegue a imensidão de astros, de planetas, de estrelas que existem, né? Isso, aquilo que a gente consegue ver, que os nossos olhos, que a luz consegue trazer a nós, né? Agora imagine aquilo que a gente não consegue ver, outras galáxias, outros planetas. Mas aqui no item 5, dessas diferentes categorias de mundos habitados, tem uma coisinha bem interessante que diz assim, ó, os espíritos encarnados sobre o mundo, a ele não estão ligados indefinidamente e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingirem a perfeição. Quer dizer, nós já vivemos em outros mundos, né? E ainda vamos viver em outros mundos. Hoje estamos aqui na Terra, de acordo com a nossa vibração, com a nossa faixa de evolução. Mas já estivemos em planetas talvez iguais à Terra ou mais inferiores que a Terra, né? E, posteriormente, quando a gente aumentar a nossa vibração, a nossa evolução, nos tornarmos melhores, como diz o João Antônio Link, né? Com o coração mais puro, nós vamos passar para mundos mais elevados, planetas mais elevados, para continuar a nossa evolução, o nosso aprendizado, o nosso crescimento ainda. Eu acho que essa questão das migrações é muito interessante, né? Porque a gente vai ver o livro, por exemplo, Exilados em Capela, né? Exilados de Capela, nos traz esse exemplo bem típico disso, né? De que os espíritos mudam de mundos, né? E vem com essa proposta de também auxiliar, né? Nessa proposta de espíritos mais evoluídos virem para um certo lugar para dar um progresso, dar um adiantamento, né? E a gente vê, ao contrário, às vezes, outras situações em que os espíritos são banidos, né, de algum lugar para outros lugares também. Então, é algo que a doutrina espírita nos mostra, através de diversas obras, né, esse processo todo, né? E a gente lembra da nossa casa, que é o planeta Terra, e a gente vai entendendo, daí, naquela ideia da gente entender como é que se desenvolveu o ser humano aqui no planeta Terra, né? Os espíritos, e que muitos de nós, né, conforme o livro nos traz, uma grande maioria de nós que estamos aqui somos realmente viajores do tempo e viemos desses outros lugares, né? Eu lembro, eu sou biólogo, né? Sou professor de biologia e eu acho uma coisa interessante. Nós somos muito atrasados. A gente come com as mãos, a gente ainda come carne, a gente ainda come alimentos, a gente ainda tem um sistema digestório, tem todo um corpo, uma matéria muito atrasado, né? Necessitamos ainda de alimentos. A espiritualidade nos traz em diversos livros que em mundos mais adiantados os espíritos não comem. Como não é alimento, eles se alimentam de matéria etérea, de energias, né? Olha que interessante, né? A gente Os vê até próprios... isso, Claudir, que isso é de uma forma até meio imediata. A gente vê, por exemplo, nos livros do André Luiz, né, que lá a gente já começa a tomar só mais sopinha, né? Só mais uma alimentação mais líquida, né? Já para ir se Isso, adaptando, né? isso é Por aí. evolução, né? é, Isso é evolução. Então, imagine nesses mundos aí que existem afora, a quantidade de planetas, né, que existem e outras formas de vida, não precisa ser igual à nossa, né? Como diz o João Paulo antes, mais etéreas, mais sutis, outras vibrações, outras dimensões, né? Nos falam os espíritos que Marte é habitado. E aí os seres humanos aí mandaram sondas para Marte e não vimos nada lá. Como é que vão ver? Né? Porque a civilização que habita Marte é evoluída, é outra dimensão, são espíritos mais evoluídos. Claro, nossos olhos não estão preparados para isso ainda, né? exatamente, né? Essa questão da alimentação, claro, a obra de André Luiz, nossa, é muito rica. Eu sou muito feliz no meu grupo de estudos de domingo lá da Joana, nós termos já concluído o ESD e estarmos estudando a obra de André Luiz
na sua sequência. Então, no nosso lar, nos mostra, né, para ver como isso não é fácil, que para estabelecer essa alimentação mais etérea em nosso lar, o governador teve que ter mão de ferro, porque muitos espíritos que habitavam lá queriam prosseguir com os seus hábitos alimentares e, inclusive, alcoólicos, né? Então, precisou esse espírito mais evoluído, que quando o nosso lar foi publicado, aí por 1940, ele já estava, esse governador, há 114 anos no cargo, né? Tem que ser muito bom moralmente para ficar esse tempo todo. Lá, a autoridade se implanta pelo mais elevado, né? Para ver como nós estamos longe disso na Terra e quanto a evolução também caminha passo a passo lá no plano espiritual também, né? Lembrando que nosso lar, para mim, seria show de bola desencarnar e ir para lá. Nossa! Mas é uma colônia espiritual situada no umbral. Tem coisas muito superiores ao nosso lar, inclusive nas esferas espirituais da própria Terra, né? É muito interessante o que esses livros nos trazem. Mas, irmãos, o nosso tempo se esgotou, está se esgotando. Passa muito rápido quando estamos conversando sobre esses temas tão importantes. Nem começamos ainda, nem começamos. Então, neste momento, eu já me despeço dos ouvintes e assistentes dessa nossa live, agradecendo pela atenção e pela oportunidade de trabalho, exortando a todos que se aprofundem, seja no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, seja no livro Nosso Lar, seja em toda a série Nosso Lar, seja no livro Cartas de uma Morta, enfim, toda essa literatura que nós citamos hoje, os livros de Manuel Filomeno de Miranda sobre a transição planetária, entre eles No Rumo do Mundo de Regeneração, esse é o título, né, João, do último deles. Exilados da Capela, de Edgar Armond. Nossa, citamos muitos livros importantes, né, que ficam aí como recomendação de leitura a todos os que tiverem interesse em se aprofundar. Eu passo, então, para o João Antônio se despedir e, no final, o Claudir se despede e faz a nossa prece de encerramento. Muito bem, meus irmãos. Lembrando que nós somos uma grande família universal, né? E lembrando que as leis divinas nos proporcionam essa possibilidade da gente viver essa proposta da solidariedade, da fraternidade também entre os mundos, né? Então, as leis divinas são muito sábias, elas nos proporcionam, então, que a gente possa vivenciar isso, né? De poder saber que os mundos são solidários uns aos outros e que os espíritos se ajudam, né? E os espíritos superiores, os que já estão numa condição melhor, eles vão tendo essas tarefas de conduzir, de auxiliar os diversos mundos, né? Eu agradeço mais uma vez a atenção, a possibilidade de estar aí com vocês, agradecendo a todos que nos acompanham aí também, e uma boa noite a todos. Agradecendo então a Deus, agradecendo a Jesus mais essa oportunidade, ao João Paulo, ao Centro Espírita de Joana de Ângeles, que faculta que a gente possa fazer sempre essas lives. Gostaria de agradecer muito, mas muito ao plano espiritual que está conosco a todo momento. Não estamos sozinhos. Ao nosso lado sempre tem bons amigos espirituais que estão nos orientando, nos iluminando, nos assistindo, nos amparando. Jesus está ao lado de cada um de nós. Ele é o governador do planeta Terra, então obrigado, amado Mestre Jesus. Obrigado aos nossos guias, protetores, os guias das nossas casas espíritas, que estão também ajudando, né, para que estas casas espíritas cumpram o seu papel de orientar, de assistir, de amparar, de tratar a cada um de nós e principalmente proporcionar estudos, livros,
grupos de estudos, de trabalhos de desenvolvimento para que a gente possa crescer. Vamos analisar assim quantas oportunidades nós estamos recebendo neste momento de evoluir, de crescer, de aprender, de nos melhorar. E amanhã ou depois, quando desencarnarmos, quando chegarmos no plano espiritual, a gente vai dizer: que bom que eu aproveitei esse tempo, que bom que eu me espiritualizei, que bom que eu pude estudar, que eu pude ler, que eu pude, assim, aproveitar a oportunidade de crescimento para me melhorar. A gente tem que agradecer tanto, tanto a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais. Hoje estamos aqui na Terra. Amanhã, quem sabe, em qual planeta estaremos, mas a evolução continua, o aprendizado continua, porque no fundo, somos todos nós filhos de Deus. Somos criaturas criadas por Deus e estamos nessa jornada de aprendizado, de crescimento. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado aos bons amigos espirituais por estas oportunidades que recebemos sempre. Boa noite a todos. Muita paz, muita luz. Muito boa noite a todos.